Fala, pessoinhas desse mundo invertido, belezeira com todos vocês? Pô, mundo invertido, hein? Stranger Things, coisas muito estranhas aconteceram nessa última temporada. Se você curte a série, velho, corre, porque essa temporada tá muito louca, tá muito massa, simples, direta, num ritmo, muito bacana, sem enrolação, sem barriga. Pô, vale a pena. Eu sei que esse canal não tem absolutamente nada a ver com seriado, mas já que eu comecei o episódio falando de mundo invertido, deixei aí pra vocês uma dica de que essa temporada tá muito massa. Corre lá. Antes de eu começar esse episódio, deixa eu, lógico, claro, pedir o seu likezão aí, seu tapa no dedão, se inscreve, se não for inscrito, pra acompanhar aí todo o trabalho que tem sido feito, que vem sendo feito e que será apresentado aqui no Vartroy Tech. E compartilha também aí o conteúdo com quem você acha que gostaria de receber esse tipo de vídeo, de áudio, seja lá o que for, se interessa aí pelo que nós estamos falando aqui nesse canal. E também não deixa de conhecer o Vartroy Music. É só digitar aí no YouTube Vartroy Music que você já vai achar o canal, ou então aí na descrição tem os detalhes de como você faz para acessar tanto o site quanto o canal aqui no YouTube. E também, só lembrando que ontem saiu o último som do Daydreams, tá? É a última música do Daydreams, desse álbum que a gente lançou aí nesses primeiros 6 meses de 2017, que muitas pessoas colaboraram, inclusive pessoas aqui do canal nos deram uma puta de uma força aí para que esse projeto se tornasse realidade, e ele está sendo vendido no formato digital por 10ão, se você quiser adquiri-lo. Então entra lá no nosso site e manda bala, tá? Se você não quiser só curtir o som, a música está disponível no YouTube e no site você também tem um MP3zinho para baixar, beleza? Então vamos lá, antes de eu começar a falar aqui do que eu tenho para falar nesse episódio, eu quero, dessa vez, eu vou perguntar para vocês, eu vou deixar minhas dúvidas aqui, se alguém souber, me responde aí nos comentários, beleza? Citala. Alguém já usou Citala? Eu sei que tem gente aqui que já usou, inclusive eu tenho feito um bate-bola aí com o carinha do Áudio on Linux. Ele tem um canal bem bacana, o canal está começando, mas ele tem disponibilizado bastante coisa bacana lá para quem quer mexer com produção musical no Linux, vale a pena dar uma olhadinha. O meu problema é que eu instalo essa nhaca e no meu computador não funciona. Eu estou na base 1804, 64 bits, por algum motivo ele dá erro de arquitetura e não funciona, ele não abre a versão standalone, né, porque ele pode ser carregado sem ser dentro da DAW, e ele dá esse erro. Na verdade, via interface gráfica ele não apresenta nada, mas quando eu vou lá no terminal chamar, ele me dá o erro de arquitetura, e pela DAW ele nem carrega, ele simplesmente nem aparece ali na lista de plugins VST. Se alguém souber, tiver alguma dica para me dar, ficarei muito grato. Não que seja um software que vá fazer aquela grande diferença na minha vida, mas eu gostaria de tê-lo para fazer alguns testes de banco de bateria sem gastar um tempão criando ali na mão o que eu fiz, por exemplo, com o meu último banco de batera que eu mostrei para vocês no Reaper. Aliás, aproveitando já essa questão de batera, se alguém souber aonde eu encontro um VST do Drum Gizmo, a última versão dele, também me fala aí, porque os caras têm uns packs de batera muito massa e eu gostaria de testá-lo no Reaper. Para hardware é facinho, é só você instalar o Drum Gizmo e boa e carregar aquilo ali, mas eu queria testá-lo no Reaper. Eu queria saber como que ele roda, se ele roda no Reaper, e queria carregar aí esses bancos aí para ver se o trampo sai mais massa, tá? Se o som sai mais legal. Eu já baixei ali os drum kits deles, eu tô criando um na mão, tô pegando parte daqueles drum kits e tô criando um novo na mão, porque eu achei que aquele som tá fantástico. Então logo eu devo trazer mais um episódio aí para vocês falando sobre essas questões. Mas se alguém souber aonde eu encontro um VST do Drum Gizmo para facilitar a minha vida, me fala aí, beleza? Uma coisa que eu gostaria agora, não sou eu que estou perguntando, é uma dica que eu vou dar para vocês. O Tone Lib Jam,
que é um aplicativo que substitui aí o Guitar Pro para Linux. Eu vi várias pessoas comentando sobre problemas para carregá-lo e tudo mais. Algumas dicas: se você instalou e ele não funciona no seu Linux, vai no terminal e digita tonelib, tá? Com um T maiúsculo, digita só tone e dá o tab para ele completar. E tenta executar pelo terminal, que ele vai te mostrar quais são as bibliotecas que devem estar faltando no seu computador. Aí depois é só você instalar essas bibliotecas. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é que o tonelib, pelo menos no meu setup aqui, quando eu dou play no áudio daquilo que eu criei, às vezes ele dá umas engasgadas. Eu já cheguei a comentar com vocês aqui em algum episódio. Ele dá uns chiadinhos, às vezes eu fecho, abro de novo ou mexo no volume e isso se resolve. Mas enfim, ele tem uns bugzinhos nessa área. Como que você pode resolver isso assim de uma vez por todas, se você estiver presenciando isso, ou alguma lentidão, ou algum bug no sentido de reprodução de áudio? Vai lá nas configurações e tira o input, porque dificilmente você vai usar o input desse software, você não vai gravar nele, entendeu? Então vai lá e desmarca esse input, deixa ele sem nada, porque isso é o que para mim aqui tem dado o maior problema. Se você deixar só o output funcionando, perfeito, você não vai ter problema com ele, tá? Agora com o input, pelo menos aqui no meu cenário, eu tive uns probleminhas. E mais uma dúvida que agora eu tenho que perguntar para vocês é: drums, bateria no tonelib Jam. Alguém por alguma luz divina sabe como fazer para escrever bateria nesse aplicativo com teclado, sem ser com o mouse? Porque eu já testei todos os atalhos possíveis e eu não faço ideia de como escrever bateria nesse software com o teclado. Eu não estou utilizando ele ainda única e exclusivamente por conta disso. Se alguém souber, então me fala aí, beleza? Chega de dúvida para cá e dúvida para lá e vamos falar um pouquinho sobre o que eu quero falar mesmo nesse episódio, que está relacionado também ao tonelib, não só a ele, tá, mas está relacionado a ele. Em alguns episódios passados eu cheguei a mostrá-lo, o tonelib GFX. Agora a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de plugin VST para rodar dentro do Reaper no Linux, para fazer às vezes aí de amplificadores e emulação de coisas para guitarra e baixo. Eu cheguei a mostrar para vocês aqui e comentei também que eu não estava curtindo muito os sets originais do tonelib, porque ele trazia um agudo que, na minha opinião, estragava bastante o som, e no final das contas eu acabei perdendo aí um bom tempinho brincando com esse aplicativo. Você vai descansando o ouvido, vai tendo umas outras ideias, vai aplicando, e no final das contas, o trampo veio com um resultado muito legal. Antes de ficar falando e chegar lá no fim e mostrar o áudio para vocês, deixa eu mostrar um pedacinho. Eu vou mostrar 3 áudios, tá? Mas eu vou cortando, eu vou voltando aqui e vou falar. O primeiro deles tinha sido o resultado que eu tinha achado mais massa, que eu cheguei a falar para vocês. No final das contas, o que eu acho bacana é utilizar o pedal de distorção, o Metal FX, acho que é esse o nome, agora eu me esqueci, mas vocês vão ver aí na tela também, vai estar rodando as coisas aí. Você usar esse pedalzinho, o Metal alguma coisa, com um Impulse Response de terceiros que eu tinha aqui, e aí eu faço a equalizaçãozinha ali e o negócio chegava melhor. Vocês vão ouvir também o setup do tonelib sem o Impulse Response, algo criado com ele, com um amplificador, com um cabinet e talvez ali um metal de distorção antes, só para dar um ganho um pouquinho melhor. Aí vocês vão perceber o chiado que eu estava comentando, vocês vão ver que o Metal FX com o IR ele fica mais massa, fazendo esse comparativo direto, e depois eu vou mostrar para vocês o resultado que eu consegui só com o tonelib, sem IR de terceiro, sem utilizar esse lance que eu falei do metal mais o IR, tá? É o set full ali do tonelib, vocês vão ver também aí no vídeo que está passando, o setup que eu criei e o som que eu consegui tirar. Então vamos lá, vamos ouvir, depois eu volto para falar.
tá bom, né? Já ouviram bastante coisa aí, deu para perceber de forma gritante a diferença dos 3 sons. Eu acho que são bem distintos, são bem diferentes, e eu acho que o trampo final que eu consegui chegar, na minha opinião, ficou muito legal, tá? Ficou muito legal mesmo. No final das contas, o que eu fiz para chegar nesse resultado final? Equalização. Só isso. Só que eu não utilizei ali o equalizador, o RIA EQ, né, que ele trabalha com uma forma diferente de você. Ele é um multiband, mas aí você tem vários controles ali de equalização e tal. Por algum motivo, é o que eu falei, eu venho falando aqui no canal. Eu não sou um profissional nessa área. Então, assim, por algum motivo, com aquele plugin eu não estava conseguindo chegar num resultado bacana de som. E para mim só a equalização não estava resolvendo, e aí nessa situação de não conseguir resolver aquilo com aquele equalizador, eu já estava achando que, sei lá, o ToneLib com o que ele oferecia não seria possível, ele não se encaixaria no que eu queria entregar de resultado final. E no final das contas, assistindo vários vídeos tutoriais, achei mais um monte de gringo aí no YouTube que, cara, os caras praticamente te dão aula absurda, com um nível de detalhe absurdo, e comecei a aplicar algumas dessas coisas e acabou dando certo. Utilizei outro plugin de EQ do próprio Reaper, tá? Não tem nada instalado de terceiro. As únicas coisas de terceiro no meu Reaper que estão instalados são o ToneLib e... o que mais? Nossa, eu instalei alguma coisa recente e não me recordo agora. Enfim, não me recordo. Mas eu vou me recordar e falo pra vocês. Eu não tô com ele aberto aqui, tá? Eu tô falando, depois eu vou fazer uma puta de uma emenda, uma edição para que essas coisas aconteçam, porque a forma como meu setup tá configurado, não dá para eu fazer isso em tempo real. Infelizmente não dá. Quem sabe daqui mais para frente eu consiga aprimorar isso tudo. Não vou cortar esse vídeo, tá? Para eu não ficar só falando aqui, agora eu quero fazer um esqueminha diferente. Em um dos episódios anteriores, eu mostrei a War That We Can See, que foi a música que a gente acabou de lançar, na versão estúdio, na versão do Daydreams, na versão que vocês podem ouvir agora inteirinho. A única coisa que vocês têm que fazer é eliminar a camada de orquestra, tá? Eu sei que é foda pra cacete raciocinar sem ouvir aquilo, porque a equalização ela é feita trazendo os elementos da orquestra para cima, para baixo e tal, mas tenta fazer o comparativo sem os elementos de orquestra. Eu já trouxe um trechinho dessa versão e comparei com a mix que eu tinha feito naquela época. E aí eu queria agora mostrar para vocês a mix atual, tá? Essa provavelmente sim será a mix definitiva, já que vai ser lançada nesse albinho que a gente vai disponibilizar a partir de agosto. Ele se chama What If. A capa talvez mude, tá? Apesar de eu ter já divulgado que essa é a capa oficial, não sei se ela vai sair só como tipo o single com a música The Clone, que a gente gravou um clipe e vai ser o primeiro material que a gente vai lançar. É um clipe divertidíssimo, tá? Como você não adquiriu o Daydreams lá atrás, você não teve acesso a esse clipe divertidíssimo, e então você só vai ter agora em agosto. Enfim, talvez essa capa mude, tá? Então não estranhem se vocês virem isso daí agora e depois isso mudar. Não sei se vai mudar, tá? Tô matutando aqui. Mas enfim, o assunto não é esse. Vamos voltar aqui que eu divaguei, tô me perdendo. Eu já mostrei um trechinho comparando a música, a versão da War That We Can See, que eu achava que ia ser a final para esse álbum, e em relação a que foi lançada no Daydreams, e agora eu quero fazer um novo comparativo. Eu quero mostrar a versão do Daydreams e a versão atual que eu cheguei. Não vou dizer que está perfeita, tá? Não sei se está melhor, vou deixar que vocês julguem. Se vocês quiserem comentar aí embaixo qual que vocês gostaram mais, vocês podem comentar.
Ainda não tenho certeza se será final. Não é ainda o resultado que eu gostaria de chegar. Eu sinto que falta ainda um pouco de definição nos graves do que eu estou fazendo. Eu estou achando que está com pouco grave e mais para a parte médio e agudo. Ainda estou tentando trabalhar essas coisas, mas eu acho que já está num resultado muito, mas muito superior a tudo que eu já fiz lá atrás. Então, para mim isso já é algo fodástico, sinceramente, tá? Mas eu vou deixar que vocês julguem. Se vocês quiserem comentar aí, comenta, porque pra mim é importante. É importante saber a opinião. Lógico, também não venho vomitar um monte de baboseira que aí eu não vou nem ler. Mas se você deixar aí seu comentário construtivo, bacana. Isso ajuda bastante aí a melhorar o que eu tô fazendo. Vamos ouvir, depois eu volto pra falar. Vamos fazer diferente nesse vídeo. Vamos lá. Bom, espero que tenha dado para vocês fazerem aí o comparativo, a distinção. A versão da War está disponível agora, você já pode ir lá e baixar e ouvir lá no canal do Vartroy Music, e também no nosso site já tem a versãozinha MP3 para você poder baixar. A do What If, infelizmente, vai demorar um pouco para sair, então acho que só esse trechinho aí mesmo que você vai ter de comparativo. Mas deixa aí nos comentários o que você achou. Qual das versões que você achou mais bacana. Lembrando que a do estúdio é a que tem orquestra, e essa nova que eu fiz o remix e o remaster é a que não tem orquestra, é a versão pura. A ideia é justamente essa, né? Ser uma versão diferente daquela que foi lançada, que já foi lançada. Não faz muito sentido eu só fazer um remix e remaster e entregar a mesma coisa. Mesmo com alguns elementos um pouquinho diferentes, a gente acabou de lançar, então não faz sentido, entendeu? Então ela seria basicamente um remake da primeira versão que a gente lançou lá em 2005, que foi gravada em meados ali do finalzinho de 2004 para 2005. Só que aquela versão não dá nem para usar como comparativo, que naquela época, as coisas eram gritantemente inferiores ao que se tem hoje. Meu conhecimento, que hoje já não é lá aquelas coisas, naquela época então eu não tinha. Era aperta o REC e vamos ver o que dá, entendeu? Então assim, fica aí para vocês o comparativo. E só lembrando, né, eu acho que eu não falei em nenhum momento aqui, tudo isso está sendo feito no Linux, tá? Com o KDE Neon na base, então eu estou em cima do Ubuntu 18.04, com o KDE, com o Plasma Desktop rodando no Rolling Release em cima. E estou utilizando o Reaper para fazer tudo isso que vocês estão vendo, tá? Com os plugins stock, com os plugins padrão. Eu não estou utilizando nada de terceiro a não ser o ToneLib e alguma outra coisa que eu pus no meu Reaper agora que eu não consigo me recordar o que é. Não consigo me recordar, mas eu vou lembrar. Se eu não lembrar nesse vídeo, vocês vão ver. Se eu não lembrar no episódio, vocês vão ver no vídeo em algum momento eu buscando ali as coisas. E para finalizar esse episódio, eu quero mostrar um outro comparativo um pouquinho mais drástico, tá? Dentro desse álbum do What If, eu tô colocando um remake da música Running Against the Time. Mais pra frente eu vou falar mais sobre esse remake, sobre essa música, do porquê de tudo isso está sendo feito, tá? O porquê de estar colocando isso no What If, inclusive eu não sei se eu vou falar nesse canal ou no canal Vartroy Music. Aí eu não sei se vocês estiverem acompanhando os dois, em algum momento vocês vão saber. Mas para dar um resumão bem rapidão dessa música, essa é uma regravação com o equipamento que eu tenho atual, tá?
nessa música estão participando apenas 3 pessoas, eu, minha esposa e o Samuel Henrique, que é o baixista, ele que fez o baixo da música. Então são 3 pessoas única e exclusivamente que vocês vão ouvir nesse take agora. Essa música, ela saiu num álbum chamado Some Years Later em 2012. Eu acho que eu fiquei 2011, 2012 fazendo esse álbum. Eu fiz ele em cima de software proprietário, tá? Gravei e mixei em cima de software proprietário. Isso provavelmente não, isso foi feito no Windows. E assim, eu não vou dizer que ficou horrível, mas não ficou bom o álbum. A gente tentou fazer uma pegada ao vivo. Na época, tudo que foi feito foram só eu e minha esposa. Não tinha terceiro, não tinha o Samuca, não tinha o Kalash. Isso foi um projeto que eu e minha esposa resolvemos. Na verdade, eu quis fazer e aí ela participou, ela deu uma força fazendo as vozes. As vozes, algumas letras e melodias. Mas a ideia era tentar fazer algo mais ao vivo, capturar ao vivo, sem muita edição, tá? Tipo, no take que sair. E apesar da ideia ser bacana, muito estúdio aplicar isso hoje, cara, assim, no amadorzão aqui não rolou. Eu acho que, primeiro que eu era bastante inexperiente, não que eu seja extremamente experiente hoje, mas naquela época eu tinha menos conhecimento ainda. E a ideia do ao vivo no estúdio é completamente diferente do que eu tentei fazer aqui. Então, assim, eu não vou dizer que ficou horrível, porque é um álbum com músicas nossas, entendeu? Eu gosto das minhas criações, eu gosto das nossas criações, eu gosto de tudo que o grupo Vartroy já fez, independente se fui eu que criei ou qualquer pessoa que seja. Se a gente está publicando é porque é algo que a gente gosta, entendeu? Mas não ficou bom, tá? Não ficou bom em termos de mixagem, de gravação, mixagem e masterização. Só que naquela época, para mim aquilo tinha sido o suprassumo. Então eu quero mostrar para vocês um comparativo do que eu tirei naquela época. Tá certo que se fosse um cara puta profissional, o resultado teria sido puta profissional. Mas eu acho que vale a pena trazer para vocês, tipo, olha, isso aqui foi o que eu tirei na época, isso é o que a gente tem hoje e só com a base, eu não vou dizer só software livre, porque o Reaper não é software livre, mas eu poderia estar fazendo isso no Ardour também. Mas com uma base de software livre, assim, é massa você pensar que eu estou fazendo isso tudo hoje no Linux. Naquela época, em 2012, eu já mexia com Linux. O meu setup já era só Linux. Só que eu tinha que ter uma maquininha de produção para fazer essas gravações aí no Windows, entendeu? Então hoje, cara, é só Linux. E, olha o resultado. A mesma pessoa... Tá, tudo bem que eu aprendi bastante aí nesses últimos meses, eu vou dizer, porque daquela época para cá eu simplesmente dei uma parada. Eu voltei a pegar isso daqui em 2018, tá, 2018, 2019. Mesmo em 2016, quando a gente voltou a produzir, eu não estava empenhado em aprender essa parte de produção. Porque tinha muita coisa acontecendo na minha vida. Aliás, tem muita coisa acontecendo na minha vida ainda, mas hoje eu tenho dedicado um tempo bacana para fazer isso, para aprender, para entender como as coisas funcionam. E o mais massa de tudo é que isso tudo está rodando em cima do Linux, cara. Isso me deixa num estado de contentamento assim absurdo. Então, assim, para finalizar esse episódio, eu vou deixar o comparativo, primeiro a versão de 2012, vou deixar um trechinho maior para vocês sacarem, e depois a versão atual, que eu também ainda não sei se vai ser a versão final que vai entrar no What If, tá? Essa música, ela foi gravada com a minha pedaleira, com a Zoom GT 2.9 TT, uma pedaleira valvulada, é uma pedaleira muito boa, tem um som muito foda, só que eu tirei o som da pedaleira de lado e estou utilizando o ToneLib porque eu queria fazer o som ficar massa com software, tá? E não com o hardware, porque com o hardware o som tá legal. Então eu queria, cara, eu tenho que fazer isso funcionar. Então o que vocês vão ver aqui agora é o canal direto entrando no Reaper e sendo emulado aí com o ToneLib com
as bibliotecas do ToneLib não tem impulse response de terceiro. Tá? Isso daqui foi o trampo que eu consegui fazer até agora com o ToneLib. Então é isso. Eu vou deixar essas duas músicas aí para vocês no final. Se quiserem comentar também, podem comentar. Aliás, essa daqui, mentira, ela não tá finalizada a parte de voz, tá? A equalização de voz ainda não tá legal. Eu fiz uns negócios ali que não ficaram legais. Eu tirei um pouco do brilho da voz, eu deixei ela um pouco aguda. Eu vou mexer nessa voz um pouquinho ainda. Mas eu acho que o instrumental já dá para dar aquela sacada. Talvez também falte aí um pouquinho do trabalho no grave, mas acho que dá para vocês fazerem um comparativo, entenderem a grande diferença, beleza? Eu vou ficando por aqui então, espero que vocês curtam, deixem aí as opiniões nos comentários e se alguém souber resolver as minhas dúvidas colocadas lá no começo do episódio, deixem aí também, porque me ajudarão bastante, beleza? Um grande abraço, fui!